Olá, abençoados, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Sou o pastor Alberto e esse é o canal da Igreja Batista Nova Canaã. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Que o dia de hoje seja o melhor dia da sua vida, que você experimente toda boa dádiva, todo dom perfeito de Deus sobre a sua vida. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você e sobre a sua família. Eu quero meditar com você hoje sobre o texto que está em Romanos 10, 17, que diz assim, está registrado assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem pela palavra de Deus. Eu fiz a leitura na versão NVI e também na versão NVT, que estão mais ou menos iguais, porque em outras versões está apenas assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nessa versão NVI ou NTLH, ou Nova Tradução Linguagem de Hoje, ela amplia colocando a mensagem, porque a ideia do texto ela quer trazer exatamente isso. Na leitura, em ouvir a palavra, existe uma mensagem contida dentro dela, e essa mensagem ela é revelada pelo Espírito, de sorte que a fé vem pelo ouvir a mensagem, ou a boa nova, ou o evangelho, e a mensagem, a boa nova, o evangelho, ela vem pela palavra de Deus, ela não vem por outro meio, é pela palavra de Deus. Então, entendendo isso, nós vamos perceber que a fé, ela é uma resposta a uma mensagem enviada de Deus. Nós ouvimos essa mensagem, nós cremos nessa mensagem pela palavra de Deus, e isso gera em nós essa fé para crermos no sobrenatural. E então eu quero fazer um paralelo aqui, uma relação entre a fé e a palavra, porque uma está ligada à outra, as duas caminham junto. Tudo que nós cremos na área espiritual, ela está relacionada com a palavra. E a palavra, ela também tem um aspecto que é o aspecto de alimento. A palavra é o alimento espiritual. E nós devemos, como qualquer ser vivo, crescer, desenvolver. E nós crescemos e desenvolvemos quando nos alimentamos da palavra, quando exercitamos a fé pela prática do que cremos. E esse crescimento, ele vai acontecer em alguns pontos. Eu quero mensurar aqui 4 pontos do crescimento espiritual, para que você tenha uma fé robusta, para que você tenha uma fé poderosa, para que você creia na forma que Deus deseja que você creia, você e eu, no caso. Primeira coisa, é desejar o alimento. Eu trago aqui o texto de 1 Pedro 2,2, que está escrito assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. Pedro, ele compara aqui a um bebê recém-nascido, naquele seu anseio de buscar o leite, o seio materno, para se alimentar e se fortalecer. Esse deve ser o mesmo sentimento que nós devemos ter. Nós devemos ter esse sentimento, esse desejo ardente, esse anseio pelo alimento espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento. Não há como alguém crescer se ele não deseja a palavra. Não há como alguém dizer que ama a Deus se não amar a sua palavra. O verdadeiro Filho de Deus, nascido pela vontade de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, ele deve desejar ardentemente a palavra de Deus, que é esse leite racional. Paulo, falando à igreja em Coríntios, no capítulo 3, ele disse que desejava falar algumas coisas com essa igreja, mas essa igreja não estava pronta, porque essa igreja ela estava ainda se alimentando de leite,
ele queria dar coisas mais substanciais para ela, mas aquela igreja ainda era criança, ainda era infantil, não havia se desenvolvido espiritualmente, e isso acaba sendo um problema para nós. Muitos dos problemas que a gente não vê uma solução, nós não vemos porque nós não crescemos, nós não desenvolvemos, nós não alimentamos o suficiente pela palavra para vermos em Deus as respostas para os nossos questionamentos. Outra coisa, além de desejar ardentemente a palavra de Deus, é entender a necessidade de mudar o alimento. Existem momentos que vão precisar substituir o leite. Assim como Paulo disse, eu queria dar a vocês alimento sólido, mas ainda não posso. Tem momentos também que a gente precisa entender. Porque uma criança, ela não vive a vida toda dela se alimentando de leite. Ela, em um momento, ela precisa entrar com outros alimentos mais substanciais, sólidos, porque aquela fase do leite já passou. Nós precisamos entender também a fase do leite, dos princípios, das coisas básicas da fé e avançar para as coisas mais substanciais, mais profundas em Deus. E Hebreus 5, no versículo 13, diz assim: porque qualquer que se alimenta de leite não está exercitado na palavra de justiça, porque ainda é menino. Nós precisamos mudar de fase. Assim como uma criança, uma pessoa nasce criança e se desenvolve até chegar a uma fase adulta, nós também espiritualmente precisamos nos alimentar dessa palavra, do leite, e depois mudar, entendendo a fase de mudar para um alimento mais substancial. Ninguém vai se tornar forte e poderoso na fé se continuar nos seus princípios elementares, naquele básico da fé. Precisamos nos aprofundar na palavra, naquilo que Jesus, naquilo que Deus revela na sua palavra. Como eu disse no início, na leitura do texto bíblico, de sorte que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem na palavra de Deus. Existe uma mensagem, algo mais profundo dentro da palavra, e é isso que devemos buscar. Devemos clamar ao Senhor para revelações mais profundas do que aquelas que são os primeiros degraus da nossa fé cristã. Além de desejar, entender, você precisa escolher o alimento certo, porque você pode viver a tua vida se alimentando, e tudo é alimento, né? Tudo que você vê e ouve alimenta o seu espírito. Você precisa selecionar, escolher a palavra de Deus para que por ele você seja dado crescimento. Você não consegue imaginar alguém que precisa se alimentar de um café da manhã, de um almoço, de um lanche da tarde, de um jantar, os 4 refeições básicas. Imagina alguém trocando essa alimentação por salgadinho, por doce, por refrigerante, por coisas que não trazem substância, o alimento substancial para o corpo físico. Aquela pessoa vai definhar, aquela pessoa vai enfraquecer, aquela pessoa está arriscado até adoecer por falta de alimentos, por falta de nutrientes no seu corpo. Então precisamos também entender e escolher a melhor coisa. Jesus, quando estava com Marta e Maria, as duas escolheram coisas a fazer. Uma escolheu cuidar da casa, a outra escolheu sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Aquela mulher que sentou aos pés de Jesus, Jesus disse à outra: ela escolheu a melhor parte e não será tirado isso dela. Escolha a melhor parte, escolha se alimentar. Troque programas televisivos, novelas, coisas que não edificam, por momentos com a palavra de Deus. Pegue e abra a sua Bíblia. Se você não consegue entender a Bíblia, pegue um vídeo, um estudo bíblico, uma pregação, ouça. Você vai estar se alimentando de nutrientes espirituais que vão te deixar forte para enfrentar as situações da vida. E por último, tenha uma rotina alimentar. Assim como eu disse que alguém precisa de um café da manhã, de um almoço, de um lanche da tarde, de um jantar, que são as 4 refeições básicas, para estar saudável, você também precisa ter essa rotina espiritual. E nesse sentido eu te pergunto, qual é
a sua rotina espiritual. Como você tem se alimentado espiritualmente? Você tem ido à igreja somente aos domingos, participado de um culto de louvor, de adoração? Isso não é o suficiente. Imagina alguém que come uma vez só por semana. Como será que vai ser o estado físico dessa pessoa? Como é que será que as forças dela estarão nela? Certamente ela será uma pessoa fraca, enfraquecida e vulnerável a qualquer tipo de doença que vier sobre ela, porque o seu corpo não está sendo alimentado. Espiritualmente também nós podemos entender isso, que se você tem uma vida cristã, desejando um crescimento espiritual, se alimentando uma vez por semana, certamente você não vai crescer. Certamente você estará vulnerável a ataques de todos os tipos e você não saberá e não terá força como reagir. O meu conselho para você hoje: crie uma rotina espiritual. Estabeleça seus momentos devocionais. Tire um tempo diário para o Senhor, para orar, para ler a Bíblia, para meditar naquilo que você leu. Certamente fazendo isso, você vai crescer espiritualmente e vai se fortalecer. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deixe que pela palavra você cresça. Permita que essa palavra encha o teu coração e a tua mente, de forma que você se torne forte diariamente. Assim como você precisa do alimento natural, você também precisa do alimento espiritual. E fazendo isso, tua fé vai se tornar cada vez mais poderosa. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido e amado, por muitas das vezes nós não nos alimentamos. Nós trocamos, Senhor, o alimento que o Senhor preparou para nós, o pão do céu, por outras coisas. E essas coisas, Senhor, nos enfraquecem. Que o Senhor nos desperte para entender e ter uma rotina de alimentação espiritual. Que a Tua palavra, Senhor, seja de fato o nosso alimento diário. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos essa graça. Nos dê entendimento da Tua palavra e que através dela a nossa fé seja fortalecida. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado e se você não se alimentou hoje, pegue a palavra, leia e se alimente. Deus abençoe grandemente sua vida e até amanhã.